Olá, confeiteira! Boa noite, meus amores. Boa noite, confeiteira empoderada do meu coração. Meu nome é Carla, eu sou confeiteira especializada em bolos cobertos de buttercream e hoje eu vim ensinar para vocês uma função de um ingrediente muito importante dentro da confeitaria, que é o açúcar, né? Principalmente para gente que trabalha com bolo. Ele tem uma função muito importante no preparo, na textura, em vários outros elementos dos bolos que eu vou explicar para vocês aqui, tá? Gente, ele apesar de ser o açúcar, ele é conhecido principalmente por conta do dulçor, né? Do docinho, né? Da capacidade de trazer dulçor, da função de adoçar que ele tem. Mas ele tem outras funções muito mais importantes dentro de um bolo. Esses dias, eu até compartilhei aqui com vocês no Instagram, eu fui manusear o isomalte, né? Ele não chega, ele é um tipo de açúcar, né? Um substituto do açúcar que a gente utiliza normalmente, né? Porque ele faz uma calda mais resistente. E eu tive um problema muito grave, muito sério com ele, que eu acabei perdendo o ingrediente. Foi um súbito aumento da temperatura dele, de assim, poucos segundos ele foi de 50 para 220, continuou subindo, sem desmanchar. Acredito eu que tenha sido por conta da temperatura muito alta do meu fogão de indução. Mas eu perdi o ingrediente, né? Porque ele atingiu uma temperatura que eu não consegui mais voltar para trabalhar. E isso me chamou a atenção para trazer essa conversa com vocês hoje, porque é muito importante a gente entender a função dos ingredientes. Tanto para saber quando ocorre um problema, o que aconteceu, como também para evitar que os problemas aconteçam, né? Para mexer numa receita, para saber fazer adequações de receita. Saber as propriedades do açúcar é importante no nosso universo da confeitaria como um todo, né? Porque muito mais do que adoçar, o açúcar tem outras funções importantes. E, como eu disse, saber disso nos auxilia a modificar as nossas receitas, a substituir ingredientes e até entender o porquê de alguma coisa ter dado errado, quando uma receita dá errado. E apesar da presença do açúcar ser fundamental no sucesso de qualquer receita, a substituição do açúcar é fácil. Geralmente, a maioria das vezes, você troca um por um, quando você vai trocar um açúcar pelo outro. Alguns açúcares que têm mais dulçor, mais poder de adoçar, você tem que fazer uma redução na quantidade, mas são exceções e não a regra. Geralmente você faz a troca um por um. E existem diversos tipos de... O açúcar, ele se chama de fonte edulcorante, né? Existem diversas fontes edulcorantes, que é o princípio ativo dos adoçantes, e que é um composto químico responsável pelo sabor doce. A mais conhecida é a sacarose, né? Dessas fontes edulcorantes, é a sacarose, que é o nome químico para o açúcar. Nada mais é do que o nosso açúcar, né? Um açúcar que a grande maioria das confeiteiras utiliza no seu dia a dia. E são açúcares do tipo sacarose. O açúcar cristal, açúcar refinado, vocês com certeza conhecem todos, né? Açúcar de confeiteiro, o açúcar invertido, o açúcar impalpável. Ainda que o açúcar impalpável tenha na sua composição o amido, a maior parte dele é de açúcar de confeiteiro. Então, o açúcar de confeiteiro é uma sacarose também. O açúcar fit, o açúcar orgânico, o açúcar mascavo, demerara, o melado, glucose, o açúcar de beterraba e alguns outros ainda, né? O isomalte ele não se encaixa na sacarose, porque o isomalte ele não é um açúcar natural, ele é um açúcar que é obtido através de laboratório, né? De um processo industrializado. Mas ele tem uma função muito parecida com o nosso açúcar refinado, né? Que é para fazer calda. Ele faz uma excelente calda porque ele é muito mais estável do que para fazer esculturas do que a calda decorrente dos outros açúcares. E além de exercer a função de adoçar, o açúcar tem a capacidade, o açúcar por si só, ele retém água, ou seja, as massas decorrentes, quando se usa açúcar nas massas, elas são geralmente mais úmidas, porque o açúcar ele absorve a água. O que eu quero dizer com isso? De uma forma geral, se você olhar o açúcar, ele absorve umidade, né? Tanto que o açúcar fora da embalagem, ele empedra, justamente por conta da umidade. Então o açúcar na massa, ele tem como propriedade, uma das propriedades, durante o preparo, de absorver a água que está ali.
Ele aumenta a viscosidade da massa, ele tem como poder também o enfraquecimento das proteínas, e isso é muito importante por conta do glúten, né? Ele atua junto à farinha em cima do glúten, enfraquecendo para que traga maciez à massa, evite que aquela massa fique dura. Ele confere cor na massa, ele confere sabor na massa, ele confere sabor, né? Porque as pessoas acham que geralmente o açúcar traz só açúcar. O açúcar ele traz sabor à massa também, porque ele intensifica, assim como o sal, ele tem o poder de intensificar o sabor das massas. Ele confere textura, ele é responsável também pela textura da massa, ele confere dureza, tudo isso por conta da propriedade da ação dele com relação a outros elementos como a proteína. Ele confere crocância à massa, ele acelera a fermentação biológica, né? Porque o açúcar ele tem um poder de acelerar a fermentação quando está em contato com o fermento. Ele promove o aprisionamento do ar nas gorduras, né? O que eu quero dizer? Ele auxilia ao retirar a umidade da massa, ele permite que a gordura aprisione as bolhas de ar. Fala, amor. Ele retarda a coagulação de proteínas, enfim, ele tem várias funções. Mas não quer dizer que todas essas funções que eu citei aqui vão atuar em todos os preparos, né? Alguns preparos vão ter funções mais intensas, vão ter algumas funções mais intensas do que outras. Vai depender muito do método de preparo, da receita, do tipo de preparo que você está fazendo, se é massa de bolo, se é massa de biscoito, enfim. Tem a forma como o preparo do produto tem influência no tipo de ação que o açúcar vai exercer. E o tipo de açúcar pode alterar sabor, né? Você tira aí o açúcar mascavo e o açúcar refinado, por exemplo. Você usar um açúcar mascavo numa massa traz um sabor totalmente diferente. Se você usa um tipo de açúcar que é industrializado, como o açúcar, me fugiu a palavra agora, os adoçantes, na maioria das vezes os adoçantes têm um sabor amargo no final e aquilo transparece também na massa. Então, o açúcar sim é responsável pelo sabor, e não só pelo sabor dele, né, o tipo de açúcar, mas ele também realça outros sabores dentro da sua massa. O açúcar é responsável pela textura, justamente pela ação dele com relação aos outros ingredientes, ele interfere na textura da massa também. O açúcar é responsável pela estrutura do seu bolo. Quanto mais açúcar na sua massa, mais macia ela vai ser, quanto menos açúcar você tem na massa, mais dura ela fica, mais estruturada ela fica. Então tudo que você tem que trabalhar com equilíbrio, né, para ter uma massa que te satisfaça. Os açúcares têm níveis de dulçor diferentes, cada açúcar tem um nível totalmente diferente do outro. Percentuais pequenininhos, há diferenças muito grandes. E tudo isso baseado com o refinado, que é o açúcar mais comum, né? Os açúcares têm, como eu disse, sabores diferentes, o açúcar tem espessuras diferentes também, né? Você pega açúcar refinado, o granulo dele é muito fininho, você pega o confeiteiro, é mais fino ainda. Se você pega o açúcar cristal, ele já tem um granulo mais grosso. E tudo isso, até a espessura do açúcar, faz diferença na sua massa. Porque quanto mais espesso, quanto mais grosso o grão, mais difícil vai ser ele se dissolver, e o fato dele se dissolver de forma mais lenta interfere em muita coisa na massa também. Apesar de não parecer, mas interfere sim. Gente, se tiver alguma dúvida, eu tô com o telefone virado para mim, mas ele tá um pouquinho abaixo do tripé aqui, eu tenho que me levantar para olhar. Mas só coloca que eu leio, ou o Ângelo lê para mim, ele que tá com o telefone dele. Vamos ver. A gente tem os açúcares mais clarinhos, os mais brancos. Em geral, esses açúcares mais brancos, como o refinado, eles dão um toque mais crocante à massa. E a gente tem os açúcares mais escuros, como o mascavo. E geralmente o mascavo, não sei se vocês já repararam, ele não traz tanta crocância, mas em compensação ele traz um sabor muito mais profundo. Ele traz uma textura mais consistente, né? Ele tem açúcar mascavo na massa, gente. Principalmente se for uma massa de chocolate, acho que não tem igual. É sensacional. Dentro quando você fala dos preparos de massa de bolo, quando a gente fala no batimento, por exemplo, da massa que é feita com o método cremoso, né? Que geralmente são as massas amanteigadas. O açúcar tem um papel fundamental.
além desses todos que eu falei aqui, né, como cor, sabor, ele tem um papel muito importante, assim como tem esse papel importante no método espumoso. E qual é? O açúcar, quando você começa a bater a manteiga junto com o açúcar, naquele batimento ali do método cremoso, o açúcar tem o poder de absorver a água que está naquele meio, naquela mistura, e ao absorver aquela água que está no meio daquela mistura, ele permite que a manteiga libere as proteínas que estão nela, e essas proteínas livres, né, porque a proteína não se dá bem com água, tá? Então as proteínas vão ficar livres. Estou tentando explicar de uma forma bem prática, tá? As proteínas livres, elas vão abraçar as bolhas de ar que vão ser geradas a partir daquele batimento, do movimento do batedor com a manteiga. Então ela abraça, ela meio que ela se espalha a partir do momento que a água é absorvida, a proteína ela sai daquele ambiente, ela abraça a bolha de ar e ela se recompõe, aprisionando a bolha de ar ali. Tentem imaginar esse movimento, isso está acontecendo na sua massa de bolo. E ao aprisionar aquela bolha de ar, ela vai ali, quando aquele bolo for ao forno, ela vai auxiliar na fermentação, no crescimento, porque aquilo ali nada mais é do que uma fermentação mecânica, né, que se dá pelo batimento de certos ingredientes. Isso você vê também no batimento pelo método espumoso, só que ao invés da gente ter a gordura, que é a manteiga que vai aprisionar a bolha de ar, a gente tem o ovo e a gordura da gema ali atuando mais ou menos nesse mesmo sentido. O açúcar, da mesma forma, vai absorver a umidade e a proteína livre vai abraçar a bolha de ar, e aquela bolha de ar ela vai ser responsável pelo crescimento da massa. No espumoso você vê muito isso, que é uma massa mais leve, e o crescimento do método espumoso tradicional é basicamente só pela fermentação mecânica, que nada mais é do que o batimento. Né? Na massa amanteigada, né, no método cremoso, você tem uma massa mais pesada por conta da gordura. Então ali, além do método de batimento, além da fermentação mecânica, você tem a fermentação química também dada pelo fermento. Minha blusa tá me incomodando que eu tô toda hora puxando aqui. Deixa eu ver o que falta falar aqui dos açúcares. O açúcar, ele é responsável por incorporar, na verdade, o açúcar é responsável. Ele é um conservante natural, então quando você tem mais açúcar na sua massa, aquela massa vai se manter macia e úmida por mais tempo. Se você diminuir a quantidade de açúcar daquela massa, aquela massa vai ficar seca mais rápida, né? Ou seja, o tempo de validade da prateleira com a qualidade da sua massa reduz. Então, quando falar, vou reduzir a quantidade de açúcar da minha massa, não basta simplesmente tirar a quantidade de açúcar, porque existem outros balanceamentos envolvidos. Você tem que saber que ao retirar o açúcar, dependendo da proporção de açúcar que você tire, você reduz a validade da massa também. É a mesma função do sal. O sal também é um conservante natural, né? Tanto que tem as salmouras aí da vida, e o açúcar também, né? O açúcar, quando você cristaliza, por exemplo, uma fruta, você conserva ela por muito mais tempo. Ela tem um poder conservante muito grande. O açúcar é responsável por caramelizar a superfície do bolo. Você vê os bolos quando ficam mais douradinhos, é por conta daquela caramelização em cima. Ele tem, vamos ver, mais o que aqui, para ver se não esqueci de nada. E o que acontece se a gente diminuir a quantidade de açúcar, né? Além da questão da validade? A nossa massa pode, isso partindo do princípio que a massa está bem balanceada, tá? Uma massa boa, com uma boa estrutura e tudo mais. Pode ser que a massa fique mais densa, né? Ela vai ficar mais consistente. Por que ela fica mais consistente? Porque quando você diminui a quantidade de açúcar, você tem menos ação da absorção da água junto com a manteiga. Isso faz com que a manteiga, né, aquele processo de batimento, ele não seja capaz o processo de fermentação mecânica, ele não atue da forma como deveria. Ou seja, a proteína não vai conseguir abraçar tantas bolhas de ar e a massa, portanto, não vai crescer tanto, né? Pode até crescer disforme, ou seja, ter bolhas disformes em tamanhos diferentes dentro da massa. O que mais? Ele deixa a cor mais pálida. O açúcar é responsável pela caramelização da massa em cima, então menos açúcar, uma massa mais clarinha em cima. Vai ser uma massa que vai crescer menos, justamente por conta
da fermentação mecânica dali, né? Além da atuação dela no fermento, o açúcar atua no fermento, então isso faz com que a massa cresça. Ou seja, menos açúcar, menos atuação com o fermento, cresce menos. Vai perder um pouco de sabor, né? O açúcar também tem a questão do sabor, além de realçar outros sabores, ele tem o próprio sabor dele. Vai ficar um pouquinho menos saborosa a sua massa. Vai ser menos úmida, o açúcar absorve umidade, retém a umidade na massa, então na cocção nem todo o ar vai evaporar. E com menos açúcar, menos umidade, vai ficar um bolo mais duro, aquilo que eu falei no início da live, né? O açúcar ele atua também junto com a proteína da farinha, que é o glúten. Então, ele enfraquece esse glúten justamente para dar maciez. Quanto mais açúcar, mais maciez por conta disso, mais ele atua na farinha. Menos açúcar, menos ele vai atuar na farinha, isso vai fazer com que aquela proteína que está ali, o glúten, ele deixe a massa mais enrijecida. Mesmo a gente sabendo que é o batimento que vai ativar o glúten, naturalmente ele vai ter um pouco de ação ali, independente do batimento, né? Ele está presente. A questão é que ele vai se ativar mais ou menos, né? Ou a quantidade que vai ser ativada. E a gente vamos falar um pouquinho dos açúcares que a gente tem. A gente tem o açúcar refinado, que é o mais comum dos açúcares todos, né? Porque é o mais usual, aquele que você mais vê em tudo quanto é lugar e é o mais utilizado nos bolos. Até porque é o mais fácil de você equilibrar ali. Ele tem um sabor neutro, ele possui aqueles cristais fininhos e ele é transparente quando derretido. O açúcar refinado é ideal para a gente fazer os nossos bolos, principalmente por conta do método cremoso, porque ele, por ter fácil derretimento, né, ele vai se dissolver muito fácil. Então, aquele derretimento, o derretimento, né, a dissolução dos cristais vai se dar no momento que é muito importante, porque vai casar perfeitamente com o momento que as proteínas da manteiga são liberadas. Então, ele é ótimo para os nossos bolos. A gente também tem o açúcar cristal, e o açúcar cristal é um pouquinho mais amarelado, ele tem os cristais maiores, ou seja, ele é de dissolução mais lenta, né? Ele demora mais para se dissolver. Gente, está me encasquetando aqui. E por conta dele demorar mais para se dissolver, ele não vai ter uma atuação tão boa, tão perfeita junto com o método cremoso, né? Ele não vai ser capaz de dissolver na velocidade necessária para absorver a umidade, para fazer toda aquela ação no batimento do método cremoso. O que vai fazer que aqueles grãos, em parte, cheguem na sua massa, no seu forno inteiros ainda. Isso vai impactar também na questão do glúten. Então você acaba aqui, possivelmente com uma massa, usando açúcar cristal, você tem uma massa um pouquinho mais rígida, uma massa um pouquinho mais dura, mais estruturada. E vai depender muito da sua massa. Essa estruturação pode ser boa ou pode ser ruim. Depende da sua receita, né? Então, depende do que você quer também na massa. Vamos ver outros açúcares que tem aqui, para não esquecer. O açúcar de confeiteiro, ao contrário do açúcar... Prendi aqui. O açúcar de confeiteiro, ao contrário do açúcar cristal, ele é muito fininho. E ele é tão fininho que, ao contrário do cristal, assim, da mesma forma como o cristal, ele é ruim também para o preparo de bolo. Por quê? Porque ele é tão fino, que ele se dissolve muito rápido. Então, ele se dissolve mais rápido do que precisaria se dissolver para que ele absorvesse a umidade no mesmo momento em que a manteiga está liberando as proteínas. Ou seja, ele não exerce uma função muito boa, ele é um dos piores que tem, né, em comparação com o cristal, para o preparo de uma massa. É bom para outras coisas, mas para o preparo da massa do bolo, pelo método cremoso, principalmente, ele é ruim, porque ele não vai atuar bem na fermentação mecânica e muito menos no glúten quando ele for atuar ali com a farinha de trigo. Açúcar mescavo, açúcar demerara. O açúcar demerara, ele é mais amareladinho, ele tem cristais maiores também, ele vai ter aquele processo de dissolução um pouquinho mais lento como o cristal, que vai acarretar o mesmo problema do cristal. Com cristal não quer dizer que não dê certo, vai sair um bolo, mas, tanto com cristal quanto demerara, mas ele vai ter características diferentes do que teria com refinado, por conta do tamanho do grão. Açúcar mascavo, que eu amo, gente. Açúcar mascavo é bom demais, até o cheiro é delicioso, né? Que tem aquele cheiro meio de caramelo. Ele traz muita cor, né? Ele altera bastante a cor do bolo, partindo do princípio do branco, do refinado. Ele tem... A cor do mascavo pode variar, né? Geralmente dependendo da marca, você tem açúcar mascavo mais claro, mais escuro, grãos mais maiores, grãos menores.
Dependendo do açúcar mascavo, da característica da marca que você comprar, isso vai estar ali no bolo também. Vai apresentar no bolo, aparecer no bolo também. Só que o açúcar mascavo, ele se dissolve um pouquinho melhor do que o açúcar cristal. Ele é um açúcar que é um pouco mais rústico, ele traz mais umidade para o seu bolo do que o açúcar refinado. Então ele tem ali uma ação muito interessante, além de trazer um sabor muito bom para o bolo, né? E ele casa perfeitamente com massa de chocolate, porque ao trazer o açúcar mascavo, não vai interferir na cor, e ele vai trazer uma umidade que muitas das vezes o cacau rouba da massa, né? Porque o cacau tende a absorver, a roubar a umidade da massa. Então, ele tem um casamento muito bom ali na massa de chocolate. O açúcar de coco é um substituto bom também para o refinado, porque ele é fininho, tão bom o açúcar refinado é. O isomalte, como eu falei antes, ele apesar de não ser um açúcar sacarose, né? Sacarose? Falei certo? Sacarose, deu uma trava-língua aqui. Apesar de não ser uma sacarose, ele é um açúcar que é feito quimicamente, ele é um açúcar feito em laboratório. Mas ele é um açúcar bom por quê? Ele é um açúcar que a princípio, pelo que eu ando lendo, ele é mais doce, mas ao mesmo tempo eu não sinto tanto o açúcar, o dulçor dele quando a gente faz, porque ele não tem muito sabor, ele é praticamente zero de sabor, então acaba não sentindo muito quando você coloca na boca. Ele tem uma limitação de consumo, ele não faz mal, mas ele tem uma limitação de consumo sob risco de ter um piriri. Ele absorve, um fator muito importante, que é um dos principais motivos que a gente usa o isomalte, ele não absorve o... Oi! Ele não absorve como é que se diz? A umidade do ambiente. O isomalte não absorve a umidade do ambiente e por conta de não absorver a umidade do ambiente, o que acontece? Ele é melhor para fazer calda, ele é melhor para você fazer esculturas de açúcar. Quando você faz uma escultura de açúcar usando o açúcar refinado, a tendência é que o açúcar refinado ele absorva a umidade que está no ambiente. O isomalte é o contrário. O isomalte ele não absorve a umidade do ambiente, a não ser que essa umidade do ambiente esteja acima de 90%. Fora isso, ele não absorve, ele se mantém intacto por muito mais tempo. Então ele é um ótimo utensílio, um ótimo ingrediente para a gente utilizar nas esculturas e não para consumo, não para colocar no bolo, tá? Oi, Alicia! Eu fico feliz que você tenha gostado do seu bolo. Eu sei quem você é. Eu só não falei, eu não me interrompi aqui para poder não cortar o raciocínio. Seja bem-vinda. A Alicia é uma cliente querida que recebeu nosso bolinho ontem, que foi com escultura de isomalte. Estava contando a história da isomalte aqui dessa semana. Aos açúcares, vamos lá. Além da sacarose, que são todos esses açúcares que a gente estava falando aqui, né, que são os mais comuns, os mais usuais, a gente tem outros edulcorantes, né? O edulcorante, como eu disse para vocês, é aquilo que é a parte que... Como eu vou resumir isso sem usar os mesmos termos técnicos? São os fatores responsáveis pelo dulçor, né? São aquilo que vai dar propriedade de dulçor, de adoçar nos ingredientes. A gente tem outros, a gente tem os naturais, edulcorantes naturais, que são derivados de planta, fruta, vegetal, animais, né? A gente tem, por exemplo, o mel, que é derivado das abelhas. A gente tem, que mais? De outros que não sejam a frutose, sacarose. E, vamos lá. E apesar de ser natural, tem alguns que são subprodutos de animais, nem todos eles são tão doces quanto a sacarose. E alguns exigem processos químicos para o refino deles, né? Ou seja, apesar de serem naturais, não quer dizer que eles vão sair da natureza para parar na nossa mesa. Quer dizer que, muitas das vezes, existe um processo químico ali que vai fazer com que ele se transforme naquele produto final para ser utilizado pelo consumidor. Alguns têm nutrientes, ou mais pouca quantidade, alguns têm mais dulçor ou menos do que o açúcar refinado. Em geral, são fontes de açúcar que não funcionam sozinhas dentro do nosso bolo, em geral, tá? É claro que existem massas que levam só eles, mas em geral, você precisa de uma outra fonte complementar de açúcar para que aquilo funcione, para aquela massa, todo aquele preparo funcione. E a gente tem, como os naturais, a gente tem o mel, a gente tem
que tem um poder de adoçar muito mais do que a sacarose, né? Como açúcar refinado, ele adoça mais. A gente tem o xarope de agave, não sei se vocês já viram. A gente tem, que hoje em dia tá mais comum até aqui de achar no Brasil. A primeira vez que eu vi, acho que foi no México, já tem muito tempo. A gente tem xarope de agave, que possui sacarose, frutose, glicose. A gente tem, vamos ver, maple, como é que se fala, amor? Xarope de bordo. Xarope de bordo, traduzindo. A gente tem o néctar de coco, açúcar de coco. A gente tem o eritrol. Deixa eu pegar aqui. A gente tem... Não, o eritrol é muito encontrado em vinho, né, em alguns queijos. A gente tem stevia, que é muito comum nas dietas. A gente tem... Deixa eu pensar em mais... Acho que me ocorre são só esses. A gente tem os edulcorantes, né, os adoçantes artificiais também. E são desenvolvidos em laboratórios. A gente tem a sucralose, a gente tem a sacarina, a gente tem... que mais? Aspartame, que tem um poder de adoçar muito grande. E é isso. Né? O principal ponto que a gente trouxe para vocês aqui, gente, açúcar é uma coisa muito importante. Entender a função do açúcar na nossa receita é de suma importância, porque ele interfere em várias etapas, como eu falei para vocês aqui. Ele interfere na cor da massa, ele interfere na estrutura, ele interfere no crescimento, ele interfere na umidade. Então, quando você pensa, vou tirar um pouquinho de açúcar, tá muito doce, cuidado, porque o açúcar naquela retirada do açúcar, pode acabar com a sua massa ou fazer com que ela perca as características que você tanto gosta nela, né? Ele é responsável pela cor, pela textura. Gente, bolo é muito mais do que receita. É uma junção de ingredientes que tem funções próprias e em que as proporções podem alterar um bolo drasticamente, né? Se você alterar uma pequena proporção de alguma coisa, aquilo ali pode ter um reflexo imenso no seu bolo em muitos fatores, né? Vocês têm que conhecer, pelo menos, os principais componentes. E assim, ainda que não saibam com precisão fazer o balanceamento de uma receita, né, as proporções que você tem que utilizar de cada ingrediente, é muito importante que vocês saibam para que eles servem, porque quando vocês olham uma receita que às vezes tá faltando cor, é porque às vezes falta açúcar. Uma receita que tá muito seca ou que tá muito dura, pode ser também que falte açúcar. É claro que outros ingredientes também interferem em algumas coisas, algumas funções, né? Mas o açúcar é muito importante também, tá? Confeiteira, como eu falo pra vocês, a confeiteira que quer faturar, que quer crescer no mercado, que quer se profissionalizar, quer faturar bem, mais de R$4.000 por mês, tem que saber algumas coisas, algumas funções importantes dos ingredientes ali, tá? Porque isso vai te trazer conhecimento, ninguém tira de você, tá? E da mesma forma como o açúcar, outros ingredientes têm também funções muito importantes. Em uma outra live, em outro momento, a gente conversa sobre eles também, tá? Se vocês não pegaram essa live desde o iniciozinho, assistam, vai ficar gravada lá. Agradeço a vocês nesse tempo chuvoso, gostoso, pela presença. Obrigada. Se tiverem alguma dúvida, a gente coloque nos comentários lá, tá bom? Que a gente vai publicar a live. E beijo grande pra todo mundo, tá?